Fim da escala 6x1 é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E você vai ver também. Milhões de famílias brasileiras que têm direito ao desconto na conta de luz não recebem o benefício. E ainda, comércio se prepara para o Dia das Mães. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11h30 pelo horário de Brasília. Um bom dia para você, uma ótima quinta-feira. Vamos agora aos destaques deste dia 23 de abril de 2026. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem o parecer favorável à proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto agora seguirá para uma comissão especial. O relatório é do deputado Paulo Azy, do União Brasil da Bahia. Significa que foi admitida a discussão da mudança do regime de trabalho no Brasil. A próxima etapa será a criação de uma comissão para analisar os dois textos apresentados em forma de proposta de emenda constitucional, como ouvir representantes dos trabalhadores e também dos empregadores. Uma das PECs prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 36 horas ao longo de 10 anos. Já a outra propõe uma jornada reduzida combinada com a adoção da escala 4x3, com 4 dias de trabalho e 3 de descanso. O debate na CCJ já sinalizou a construção de um meio-termo, com possibilidade de fixação da jornada em 40 horas semanais e adoção de uma escala 5x2. Esse modelo também se aproxima da proposta enviada pelo governo federal ao Congresso, que ainda nem começou a ser discutido. E ainda com notícia de Brasília, 90% do orçamento de mais de 2.000 prefeituras é formado por repasses da União. E dos 10% que faltam, grande parte sai das emendas parlamentares. Um pequeno grupo de parlamentares concentrou parte significativa das emendas de comissão em 2025. Entre os destaques está o presidente da Câmara, Hugo Motta, com mais de 180 milhões de reais indicados. O deputado Júlio Arcoverde lidera o ranking com mais de 240 milhões de reais. No total, apenas 7 parlamentares concentraram cerca de 1/5 de todas as verbas distribuídas pelas comissões. Essa discussão ganhou força após o fim do chamado orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal determinou mais transparência na destinação dos recursos. Mesmo assim, parte das indicações ainda é feita em nome de lideranças partidárias, o que dificulta identificar o autor real da verba. A concentração de recursos levanta questionamentos sobre a desigualdade na distribuição e o impacto político dessas verbas. Essa distribuição desigual não fica apenas no campo político. Ela tem impacto direto na vida de quem depende dos serviços públicos, principalmente na saúde. Nos municípios, as emendas parlamentares se tornaram fundamentais para manter os atendimentos de saúde. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os repasses saltaram de 2,5 bilhões de reais em 2016 para mais de 21 bilhões de reais em 2025. Hoje, esses recursos já representam cerca de 17% do que o Ministério da Saúde envia às prefeituras. Na prática, consultas, exames e atendimentos especializados dependem cada vez mais dessas verbas. Mas a distribuição segue desigual. Os 20 municípios mais beneficiados receberam o mesmo que 1.000 outras cidades juntas. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta diferenças significativas nos repasses por habitante entre regiões. Enquanto alguns locais recebem mais de R$ 180 reais por pessoa, outros ficam com menos de R$ 1. Especialistas alertam que a dependência de emendas pode comprometer o planejamento da saúde pública. Enquanto o Congresso discute as regras, municípios seguem dependentes de recursos que nem sempre chegam de forma igual. O ministro Alexandre de Moraes definiu que as novas regras para o compartilhamento de relatórios do COAF não têm efeito retroativo. Na prática, isso significa que investigações já em andamento continuam válidas, mesmo quando baseadas em movimentações financeiras consideradas suspeitas. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o uso de dados financeiros em investigações pode influenciar diretamente casos recentes de grande repercussão no país.
Entre esses casos está a apuração envolvendo o Banco de Brasília e o Banco Master, que investiga operações bilionárias e suspeitas de irregularidades. A investigação ela apura compras de carteiras de crédito, possível falta de lastro em ativos e até suspeitas de pagamento de propina por meio de imóveis de alto padrão. Relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras são peças-chave nesse tipo de apuração. Eles ajudam a rastrear movimentações atípicas e identificar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro. Com a nova decisão, esses relatórios só poderão ser solicitados quando já houver investigação formal aberta. O objetivo, segundo Moraes, é evitar pedidos genéricos ou sem base concreta. Por outro lado, o ministro deixou claro que aplicar essa regra ao passado poderia comprometer investigações já avançadas, como a que envolve o BRB e o Banco Master. Na prática, o Supremo preserva o que já foi feito, mas muda o jogo daqui para frente. A decisão também limita o envio dessas informações para CPIs e outros procedimentos sem caráter investigativo formal. Com isso, casos em andamento seguem sustentados pelas provas já reunidas. Mas novas investigações terão regras mais rígidas para acessar dados financeiros, o que pode impactar diretamente o ritmo e a estratégia de futuras operações. A Anvisa aprovou a ampliação do uso de Mounjaro para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, a partir dos 10 anos de idade. A decisão representa a expansão da indicação do fármaco, que até então era autorizado apenas para o uso em adultos. A liberação foi baseada em estudos clínicos que apontaram eficácia no controle da glicose e perfil de segurança adequado para a faixa etária. A medida segue uma tendência de ampliação de tratamentos para doenças crônicas em públicos mais jovens, diante do aumento de casos de diabetes tipo 2 entre menores de idade. E olha, uma decisão do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que municípios brasileiros não podem mudar a denominação de suas guardas municipais para a Polícia Municipal. Com isso, o STF confirmou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia suspendido a alteração feita na lei orgânica do município, que buscava alterar o nome da guarda para Polícia Municipal. O julgamento foi concluído no plenário do Supremo Tribunal Federal a analisar uma ação que questionava a mudança de nome da guarda da cidade de São Paulo. O relator do caso, o ministro Flávio Dino, afirmou que a Constituição é clara ao definir o termo guardas municipais. Segundo ele, essa nomenclatura faz parte da estrutura do sistema de segurança pública e não pode ser alterada por leis locais. A Corte também considerou que permitir mudanças de nome poderia gerar confusão institucional e comprometer a padronização em todo o país. Além disso, destacou que possíveis impactos administrativos, como custos com troca de uniformes, viaturas e documentos oficiais. A decisão mantém o entendimento já adotado anteriormente pelo próprio Supremo. Em análise preliminar do mesmo caso, o ministro Flávio Dino já havia suspendido a tentativa de mudança na capital paulista. Na prática, o STF reafirma que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública, mas não têm caráter de polícia. A função principal dessas corporações continua sendo a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. O julgamento também fixou uma tese que deverá ser seguida por todos os tribunais do país. Com isso, fica proibida, então, a adoção de termos como Polícia Municipal ou qualquer nomenclatura semelhante. Nos últimos 10 anos, as unidades de saúde de todo o país atenderam mais de 2 milhões de mulheres vítimas de agressões físicas, psicológicas ou sexuais. E o número não para de aumentar. Em 2025, ao menos 900 mulheres foram atendidas por dia em unidades de saúde de todo o Brasil após sofrerem algum tipo de violência. Os profissionais de saúde são obrigados, por lei, a notificar esses casos, o que ajuda a dimensionar o problema no país. Ao longo de 10 anos, 71% das notificações envolveram agressões físicas, psicológicas ou sexuais. Nesse período, unidades públicas e privadas registraram cerca de 2,3 milhões de atendimentos. Parte desses casos tem desfechos graves, incluindo óbitos. Os dados também mostram um perfil majoritário. Mulheres entre 20 e 49 anos, negras e com escolaridade até o ensino médio. Há 25 anos, o Ministério da Saúde passou a tratar violência como um problema de saúde pública.
Desde então, o sistema não se limita ao atendimento médico. Também monitora os casos, capacita profissionais e aciona redes de proteção social. Esse modelo permite identificar situações que nem sempre chegam às delegacias. Pelo contato direto com as pacientes, profissionais de saúde conseguem detectar históricos de agressão que muitas vezes não são relatados. Para os especialistas, os impactos vão além do momento da agressão. Quem sofre esse tipo de violência, especialmente na infância, pode carregar consequências físicas e psicológicas por toda a vida. A Receita Federal abriu a consulta a um novo lote residual do imposto de renda. Cerca de 415 mil contribuintes que regularizaram as pendências podem conferir se vão receber a restituição. No total, serão pagos mais de 592 milhões de reais. Quase metade desse montante vai para quem tem prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores. Também recebem nesta etapa os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix. A consulta pode ser feita no site ou no aplicativo da Receita Federal. O pagamento será feito no dia 30 de abril no banco ou chave Pix informados na declaração. A ANEEL aprovou uma super quarta de reajustes tarifários que vão elevar a conta de luz em diferentes regiões do país, causando um impacto nas contas de milhões de brasileiros. A agência projetava aumento médio de 8% para 2026, mas ontem anunciou correções para 8 distribuidoras em patamares bem mais altos. As variações serão de 12% a mais de 24%. Segundo a ANEEL, os aumentos acontecem principalmente por causa do custo mais alto para comprar energia, do aumento de encargos pagos pelos consumidores para financiar políticas públicas e das despesas com transmissão. Vale destacar que no Norte e no Nordeste, parte das distribuidoras conseguiu reduzir o impacto dos reajustes com a antecipação de recursos ligados ao uso de bens públicos, o que ajudou a manter os índices em um dígito. Em contraste, no Sul e no Sudeste, onde essa estratégia teve menor alcance, os aumentos apareceram com maior impacto sobre o consumidor final. Em contrapartida, 8 milhões de famílias são isentas da conta de luz, mas, por falta de informação, não utilizam o benefício. Mesmo inscritas no cadastro único e dentro dos critérios de renda, cerca de 8 milhões de famílias ainda estão fora da tarifa social de energia elétrica. Atualmente, cerca de 16 milhões e 400 mil famílias são atendidas pelo programa, mas o potencial é bem maior. Poderia chegar a mais de 24 milhões de beneficiários. Especialistas apontam que o problema não está na legislação, mas em falhas operacionais, como erros cadastrais, dificuldades na atualização de dados e falta de integração entre sistemas. A concessão do desconto depende do cruzamento de informações entre o cadastro único, as distribuidoras de energia e órgãos reguladores, e também pequenas inconsistências que podem impedir o acesso ao benefício. Além disso, fatores como baixa inclusão digital e dificuldade de acesso a serviços públicos também contribuem para que milhões de famílias fiquem de fora. A tarifa social prevê descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. Em alguns casos, pode garantir até gratuidade para consumos mais baixos. E veja a seguir, comércio se prepara para um dia especial, Dia das Mães. E antes do intervalo, vamos ver o tempo na capital paulista, 23 graus, tempo firme em São Paulo. Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta com as principais notícias.
O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que, a seu pedido, as autoridades do Irã cancelaram a execução de 8 manifestantes. Em resposta, a justiça iraniana acusou o republicano de divulgar notícias falsas. O magnata comemorou em sua rede social Truth Social e escreveu que estava muito grato a Teherã e a seus dirigentes por terem atendido ao pedido. Mas não tardou para a justiça iraniana negar as afirmações de Trump, chamando de notícias falsas o suposto cancelamento da execução e aplicação do indulto. O Irã executa regularmente opositores e presos políticos como parte da repressão policial após os protestos em massa do ano passado. Trump ainda reproduziu uma mensagem no X que continha as fotos de 8 mulheres não identificadas e dizia que a República Islâmica se preparava para enforcar 8 mulheres. Masih Alinejad, uma opositora iraniana radicada nos Estados Unidos, publicou no X os nomes de 8 mulheres, todas detidas, segundo ela, com relação aos protestos ocorridos em janeiro. E tem novidade para quem precisa cuidar melhor da alimentação em casa. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um biodetergente que é capaz de aumentar a vida útil das frutas e legumes. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Embrapa, desenvolveram um biodetergente capaz de prolongar a vida útil de frutas e legumes. O produto não utiliza agrotóxicos e atua diretamente na conservação dos alimentos após a colheita. A pesquisa começou ainda em 2009, a partir de um estudo na área de petróleo e foi adaptada ao longo dos anos para a aplicação na conservação de mantimentos. A parceria com a Embrapa teve início em 2014, com foco no desenvolvimento de soluções para o pós-colheita. Em média, a cada 12 laranjas testadas, 11 permaneceram intactas. O biodetergente atua desorganizando a estrutura dos fungos, impedindo que eles se multipliquem e comprometam os alimentos. O produto forma uma camada protetora na superfície das frutas, aumentando o tempo de prateleira. Os pesquisadores agora testam a aplicação em escala maior para verificar a eficiência em processos industriais. A expectativa é que a tecnologia possa reduzir o desperdício de alimentos e, no futuro, ser aplicada em outras frutas e até em grãos. Em Mato Grosso do Sul, a procura por presentes para o Dia das Mães deve ser um pouco diferente neste ano. A atual preferência é pelos cosméticos. As reservas de restaurantes e churrascarias para celebrar a data devem ficar para depois. O uso de canetas emagrecedoras mudou o perfil de presentes para o Dia das Mães na capital sul-mato-grossense. Segundo pesquisas da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o gasto dos consumidores migrou de grandes rodízios e alimentação para os setores de moda, estética e perfumaria. O levantamento, realizado entre 10 e 15 de abril, com 280 consumidores, aponta que 32% das mães realizam algum tratamento de saúde ou obesidade e 24% utilizam suporte medicamentoso. O fenômeno é mais comum nas classes A, B e C. Com a mudança rápida de manequim e foco no autocuidado, a demanda por roupas e serviços de beleza cresceu. A expectativa é que o varejo da capital tenha um crescimento de 7,5% nas vendas em comparação ao ano passado. A movimentação financeira deve injetar cerca de 150 milhões de reais na economia de Campo Grande. Os setores em destaque são moda e vestuário, cosmético e estética. Apesar do otimismo, a pesquisa indica que 71% da população economicamente ativa de Campo Grande está endividada. Por isso, a recomendação para o lojista é cautela com a inadimplência. Para o presidente da CDL de Campo Grande, Adelaido Figueiredo, o lojista deve priorizar consultas ao SPC Brasil e evitar taxas de financeiras externas. Segundo ele, faturar não é o mesmo que receber. O lojista precisa priorizar o crediário próprio seguro ou o incentivo ao Pix com desconto. O ticket médio analisado na pesquisa está entre R$ 250 e R$ 300 por presente, com preferência por parcelamentos curtos em até 4 vezes ou uso de Pix para obter descontos. E esta edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você.